Começa agora o programa Movimento do canal Câmara. Nós vamos conversar com o professor restaurador Adriano Luiz de Souza. Adriano, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito bacana poder te receber novamente aqui no canal Câmara para falar sobre o seu trabalho. Obrigado, fico muito satisfeito. Entre os vários trabalhos realizados pelo Adriano em Uberaba, existem importantes monumentos históricos, como é o caso da Igreja Santa Rita, que é um monumento tombado patrimônio histórico pelo IPHAN. Adriano, lá você desenvolveu o restauro de algumas peças e de parte também da igreja, né, que é onde funciona o Museu de Arte Sacra. Sim, lá o prédio é tombado pelo IPHAN em 1939 e foi feito primeiro um projeto, era conjunto, tanto dos bens integrados, que a gente chama, que são os altares, elementos artísticos que são fixos da igreja, né? Balaustradas, as arcadas, e depois foi feito o trabalho de restauração arquitetônica. Na parte de restauração artística, eu restaurei o altar, tem um altar muito singelo, e toda a parte de elementos das colunatas, né? Então, o revestimento, né? De folhagens artísticas que tem. E lá foi um trabalho muito complicado profissionalmente, porque a gente tinha uma intenção de fazer uma restauração no padrão que a gente costuma fazer, de remoção, de tentar buscar essa unidade estética, tanto da época quanto com a edificação, removendo, né, camadas grosseiras. Lá a cor estava rosa e azul, uma cor muito moderna, que tinha sido pintada, toda a parte interna, né? Então, buscar as cores de época. A gente tem, né, uma padronagem, que é do período, já é final do colonial, né? E lá no caso a gente teve uma condição muito precária, porque o altar tinha sido praticamente removido e recolocado peças novas, como toda a parte, né, de Itália, né, que a gente chama, né, que é a parte escultórica, esculpida na madeira, ela foi removida há uns 20 anos atrás e foi refeita, porque eles acharam que a que existia originalmente era muito grosseira, porque tinha sido feita à mão, não tinha um acabamento certinho. Então, uma intervenção que houve sem o acompanhamento, ou com acompanhamento, a gente não tem esse dado, mas foi removida, né, por um marceneiro e foi feito outras. Então, o que sobrou foi no depósito partes originais e algumas partes do altar. Então, em cima desse elemento original, a gente pôde fazer então um trabalho que, no caso, ficou sem muito parâmetro, né, de originalidade, mas a gente conseguiu pelo menos resgatar uma parte cromática da igreja, né, o aspecto pelo menos de ambiência, de como que seria, como teria sido esses elementos. Então a gente trabalhou mais com a questão mesmo de parte física, cupins, etc. e tal, e depois um acabamento estético para dar unidade ao conjunto. Quanto tempo durou essa atividade? Foram, eu acho, 6 meses, eu já não estou lembrado, foi em 2004, 2003, foram 6 meses no primeiro momento. Aí depois teve outros elementos que entraram, como a imagem de Santa Rita, os anjos tocheiros, que são imagens também que estão tombadas, e mais o crucifixo, um cruzeiro lateral. Então, no todo, uns 8 meses de obra. O IPHAN é um instituto do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, todas as obras têm uma grande relevância para todo o país, né? Quando você conclui uma obra, ela passa por uma vistoria, é emitida alguns laudos, tem alguma visita de técnicos do IPHAN? Tem, porque se você, mesmo sendo, no caso aqui, que foi contratado, o dinheiro veio através de incentivo de cultura, né? Então já tem todo, né, uma metodologia de acompanhamento e foi feito por uma associação, então já tinha uma fiscalização. E ao longo do prazo também. Só que no caso dos bens artísticos foi até um momento muito ruim, porque a única fiscal que a gente tinha no IPHAN, na época, estava fazendo doutorado fora do país. Então, no começo, todas essas questões que a gente colocou para o IPHAN, das descobertas de não originalidade, de remoção das peças serem réplicas, e tudo isso que o IPHAN, na documentação deles, tinha guardado, a gente só veio descobrir isso depois, com a obra em andamento, né? A gente só teve feedback, né, se os procedimentos estavam de acordo, depois em andamento. E foi um momento assim, aí que está, a gente não teve o suporte do IPHAN
na ocasião, para falar, não, isso está realmente, aconteceu, houve essa remoção. Então as pessoas que chegam acham que tudo aquilo é original. Na verdade, mais de 80% não é. Então, assim, teve um momento meio desamparado do IPHAN. Mas depois eles vieram, fizeram vistoria. É uma pessoa que é muito importante, que foi trazida pelo IPHAN, que é a Beatriz Coelho, que criou o SECOR, que é uma pessoa de referência nacional e internacional nesse universo da restauração. Ela veio pessoalmente fazer a vistoria final e achou tudo adequado, achou a restauração não tinha muito para onde fugir e que tinha sido adequada para com aquilo que a gente tinha encontrado. Além dessa obra, você restaurou outras pelo IPHAN, né? Em outros estados também? Sim, sim. Aí, após essa obra, eu restaurei em várias partes do país, né? Primeiro eu fui para Anchieta, no Espírito Santo, a convite do IPHAN, e depois ganhei uma licitação, que era a restauração do altar do Padre Anchieta, que é do século XVII. É uma peça extremamente importante. Ele é um altar de madeira policromada, é só pintura, e a igreja foi construída, o santuário, né, foi construído em 1570 e acabou a construção em 1604, com a morte do Padre Anchieta. Ele morreu lá nesse santuário. Então, o começo da nossa pintura sacra, né? São elementos artísticos muito importantes para o contexto geral, né, da história da pintura. E é um trabalho muito legal, um altar de 45 metros quadrados, então é grande, e a gente removeu até encontrar a pintura original, e ele é meio didático, então tem 2 momentos de pintura, uma do século XVIII e uma do século XVII. Hoje ele foi recolocado, a gente recolocou, mas não no seu lugar original, que é no altar-mor. Ele está na lateral do santuário, né? E no altar-mor foi encontrado um afresco que era um pouco anterior a ele, que está exposto. Uma obra importante. Aí depois, o Espírito Santo, uma licitação em parceria com uma construtora, a gente foi para Goiás, em Lusiânia, que é uma igreja do Rosário dos Negros, que foi um trabalho também como o da Igreja Santa Rita, um trabalho bastante complexo, porque a gente teve que criar, junto com o bom senso, com as técnicas e com a pesquisa, junto com o pessoal do IPHAN, uma pesquisa para ver qual procedimento a ser adotado, porque o projeto que a gente pegou contemplava a remoção, a gente teria que remover as repinturas, deixar no original, resgatar o original, só que quando a gente chegou na obra, né, não foi a gente que fez o projeto, o que tinha não existia original. Na verdade, sobrou a madeira, mas numa intervenção também há pouco tempo, isso que a gente fica mais preocupado. Uma intervenção demorou 250 anos com a pintura original sendo repintado. Aí numa intervenção por um pseudo técnico de restauração, ele resolveu remover as camadas de tinta. Só que qual o critério que ele usou? Uma lixadeira. Aí ele removeu, inclusive, a madeira. Então, removeu tudo e foi tudo embora. Então, o que se tinha para fazer? O projeto manda a gente resgatar e deixar o original. Quer dizer, o projeto não fez todas as pesquisas necessárias para dar para o restaurador, na intervenção, o caminho já a seguir. Então, a gente teve que implementar um novo critério. E aí foi muito legal, porque eu consegui descobrir alguns elementos que tinham sobrado, então algumas pinturas, poucas pinturas, debaixo de outras madeiras foram acrescentadas, que eram originais, e consegui, como foi com a lixadeira, ele não pegou os cantos, os elementos em baixo relevo. Então deu para resgatar em cada tábua, pelo menos a cor de fundo. Só que a gente não pode repintar também, senão ia cometer o mesmo erro que foi cometido do que eu estou tirando. Então, uma técnica que eu tinha até utilizado já em outras ocasiões para imagens e que tem uma pesquisa bem interessante em Campinas, que é a restauração com encáustica. Quem trabalhava com esse tipo de processo é um professor do Espírito Santo, ele trabalha com isso também, ele também é artista, então ele trabalha com essa técnica. E a gente fez isso, a gente pintou sem pintar. A gente coloriu a madeira de uma certa forma, de acordo com os tons que a gente encontrou no altar. A gente passou uma cera, como se fosse uma cera,
A cáustica é uma cera, é a tinta de cera. Como se fosse, a criança usa muito como se fosse lápis de cera, é a mesma técnica, só que com materiais diferentes. Então a madeira ficou de perto, sem pintura nenhuma, porque é uma cera, a gente vê a textura da madeira, onde foi lixado, e com uma certa distância, ele tomou cores em cada elemento que tinha cor, então ele criou uma policromia. Então, de longe, ele tem uma unidade estética, de acordo com o que era original, e de perto você vê a intervenção danosa que aconteceu, né, no caso da lixação, você vê a madeira e está na madeira. Então, eu não gosto de um procedimento que existia muito antigamente de restauração, que era, vamos deixar na madeira, não tem uma solução, então deixe na madeira. Eu acho que, eu penso de uma forma como o bem foi pensado. Eu tento pensar assim. Ele nunca foi feito para estar na madeira. Então, se ele foi criado para ser pintado, e ele foi pintado durante todo o tempo dele, mesmo com diferentes tintas, na madeira ele nunca foi feito para estar. Então, a policromia, nesse caso dessa igreja, foi extremamente necessário para ter esse contexto. Então, ficou um trabalho diferente, foi um resultado que a gente tem bastante receio, o pessoal do IFAM de Brasília acompanhou e também do IFAM de Minas Gerais, que a gente foi acompanhado pelo pessoal do IFAM de Minas, e foi um resultado muito interessante e bonito, ficou bonito a obra, e a comunidade principalmente ficou muito feliz de ter um altar daquele policromado, com um gosto mesmo popular, é uma igreja popular. É uma responsabilidade muito grande, né, Adriano, você fazer uma intervenção com o cuidado de não descaracterizar a obra e a época em que ela está inserida, né? E até o pensamento do artista que a construiu. A gente tem que resgatar os valores. Se aquilo está tombado por um valor, o artístico, o histórico, né? A gente tem que estar preocupado em ver essa carta, a gente chama de carta de significância desse bem, qual o significado, quais os sentidos que esse bem tem hoje, né? E os que já perderam. Se perdeu a estética e está tombado pelo valor estético, resgatar esse valor estético. Se ele está tombado pelo valor histórico, gerar formas de pesquisa, né, que tragam, né, retornem esses valores para a comunidade, interagir com a comunidade para que ela aprenda esses novos valores, revalorize esse elemento. Então, que é o que aconteceu com essa igreja. Aí, outros elementos, a gente teve também situações muito parecidas, mas não tão drásticas. Essas duas restaurações que foi para o IFAM foram bastante drásticas, porque eu acho que é o limite da restauração, porque já chegou num ponto que quase não dá para restaurar mais, porque a intervenção anterior foi muito danosa. Agora outros, como por exemplo, aí no caso Lusiânia, depois a gente foi também para uma obra do IFAM em Pirenópolis, que também é interior de Goiás. Interior de Goiás, e que tem um histórico totalmente fantástico, teve, né, muita minas de ouro, então foi rica durante um período, e tem um histórico triste também, porque a igreja matriz, uma das mais belas e maiores do centro-oeste goiano, há uns 15, 18 anos atrás, após 3 anos de ser restaurada, cheia, todo ornamento, pegou fogo, incendiou. Então, o maior monumento, referência artística que eles tinham, eles perderam na cidade. E a igrejinha do Bonfim é a única que sobrou, que é essa que a gente estava restaurando, com ainda altares do período rococó, e tinha os altares que a gente foi contratado para fazer. E 2 laterais, 2 colaterais e um central, né, o altar-mor. E foi interessante porque eu comecei com uma licitação, e com as descobertas que fomos fazendo ao longo dessa restauração, eu provoquei mais 2 licitações, de quantidade de serviço que foi aumentando e descobertas que foram se tornando significativas a ponto do IFAM estar patrocinando ainda a restauração. A gente foi para restaurar o altar, restauramos o altar, restauramos as pinturas, descobrimos pinturas nas laterais, pinturas parietais, debaixo de 2 rebocos, belíssimas, lindas, pintura preto e branco, um trabalho assim que eu nunca tinha visto igual em termos ele é quase um trabalho modernista, né, nas laterais, e um trabalho floral muito bonito. E o forro, que também não se sabia que existia mais, não existia mais forro pintado em Pirenópolis, de repente a gente resgata, descobre um forro de 1750, né, todo trabalhado, todo pintado, e aí a gente conseguiu trazer a unidade, o altar, as paredes, o forro, os altares laterais, tudo na sua unidade de época, quer dizer, está todo contextualizado. A igreja, que tinha um elemento, hoje ela é originalmente como era no período barroco. Então isso
é gratificante, porque a gente vai trazendo, resgatando e a comunidade vai revalorizando novamente, né? O Adriano também foi convidado para estar em Santos, fazer umas pesquisas lá nas igrejas, né? Você tem esses contatos lá, de alguma proposta, perspectiva de trabalho? Tem uma obra que eu estou acompanhando, já tem um tempo, que é um projeto que eu fiz, junto com os profissionais. Quando eu falo eu ou nós, é uma equipe, nós somos uma equipe, eu tenho uma empresa, então nós somos uma equipe multidisciplinar que a gente trabalha com as obras. Não é uma pessoa só que faz um projeto de restauração. Então, tem sempre uma equipe que trabalha junto. Que é em Cananéia, que tem sido um trabalho muito legal. Eu até trouxe umas fotos das últimas descobertas. Eu fui sair de férias agora, passei lá e no meio das férias encontramos várias ossadas no trabalho de arqueologia que está sendo realizado na igreja. Então tem esse projeto de Cananéia, que é um dos primeiros centros de povoamento do país, ainda é considerado mais antigo que São Vicente, ainda falta essa descoberta de datas e tem um histórico muito legal, que pode mudar até a história do país em relação a essa questão do primeiro núcleo, né, urbano. E aí o projeto foi aprovado, só que lá ele é tombado pelo Estado, então é CONDEFAT. Então a gente aprovou o projeto pelo CONDEFAT, está sendo realizado a primeira parte de arqueologia junto com a USP, com a professora da USP, e logo a gente começa a intervenção arquitetônica. Em Santos também tem um projeto que a gente fez, só que até hoje não foi executado na Igreja do Carmo. E está sempre o pessoal, a gente tem um contato com o pessoal bem interessante, só que São Paulo é muito diferente a metodologia de trabalho com Minas Gerais. Então, eu prefiro trabalhar mais aqui em Minas e Goiás também tem muito a ver com a técnica. A gente tem um centro de restauração aqui, que é o SECOR. Então... Antes de entrar, então, nesse território de Santos, agora você vai começar um trabalho, já está desenvolvendo um trabalho perto de Belo Horizonte, né? Na cidade de Belo Vale, que é uma capela. Sim, eu acho que é um presente para qualquer restaurador. Esse trabalho é uma capela que é quase um relicário. Fica na fazenda Boa Esperança, é uma fazenda do Barão de Paraupeba. É uma fazenda que foi escravagista, é uma área grande, né, produzia mais ouro, escravo, ele tinha uma riqueza muito grande e chegou até 800 escravos na época, né, tinha um comércio muito grande. E essa fazenda, ela recebia, é um palacete, né, no meio de um vale, e recebeu várias vezes Dom Pedro II para hospedagem, pessoas importantes, influentes. E a capela, dentro da igreja, é uma capela pequena, só que os artistas convidados a construir, né, essa capela foram os melhores que existiam em Minas Gerais, que é o Manuel da Costa Taide, o pintor, que as pinturas do forro e das laterais são atribuídas a ele. Então é uma das pesquisas que a gente vai ter que fazer ao longo do processo de restauração para ver se a gente consegue realmente, né, comprovar que as pinturas são dele, além da estética também a parte de química, né? O altar, que é do Servas, que é Francisco Vieira Servas, que é o nome do entalhador que fez a parte de madeira dos altares. E as imagens que tem lá, tem um Cristo que também é atribuído ao Aleijadinho. Então, quer dizer, ele é um relicário, né, de a obra sacra dos maiores e mais importantes nomes da arte barroca, né, e rococó mineira do Brasil, né? Essa capela, ela fica na fazenda Boa Esperança, não é isso? Sim, fazenda Boa Esperança. Essa fazenda, ela é lindíssima, é um palacete mesmo. É lindíssima, ela é colonial, ela é propriedade do IEFA, né? Então é um órgão público, é uma igreja, né, de propriedade pública, está aberta à visitação, toda a parte de restauração vai ser acompanhada, o nosso contrato é de 12 meses. É tombada pelo IFAM, mas é tombada também pelo IEF, e como proprietário é o Estado que está pagando a restauração. E é um projeto que ele está embasado principalmente na pesquisa e levantamento de dados científicos, né? E a questão estética, ela tem muito bom estado, mas a questão física, cupins e ataque de alguns tipos de elementos biológicos deram uma prejudicada. O mestre Ataíde, ele é contemporâneo do Aleijadinho, inclusive foram parceiros, né? E é considerado um professor que é extremamente respeitado no Brasil inteiro, né? O trabalho do mestre Ataíde.
E lá, como existe em Ouro Preto, grandes trabalhos dele no teto das igrejas. Lá nessa capela também é no teto? É no teto também. É o forro que eu tinha comentado em outra ocasião, que tem a pintura do Nosso Senhor em Ascensão, né? No momento que ele morre, está ascendendo aos céus, é um Cristo envolto em nuvens, né? E é uma pintura belíssima, né? E tem nas paredes também, tem quadros, né, com momentos bíblicos, e em cima, ela é toda pintada. Então, as paredes e o teto, é todo pintado. E o altar, ele é o padrão do altar rococó, que é dourado em ouro com branco, né, um claro, um leve marmorizado. Então, que é esse período, né, da decoração rococó. É uma igreja que ela tem também os elementos estruturais, né, a porta, o óculo em cima também é todo trabalhado com marmorizados. Ela é muito bonita. Quanto tempo que você calcula que vai durar essa obra? A gente tem um prazo de 12 meses. Acredito que em 8 a gente possa estar finalizando, mas o prazo são de 12 meses que a gente tem que estar com a equipe lá trabalhando. Lá é uma obra, é uma fazenda particular ou é de poder público? É do Estado. É do Estado. Ela foi particular e aí a família que herdou, né, essa fazenda, que era desse conde de Paraupeba, eles, na década de 50, quando foi tombado, já passou a propriedade para o poder público. Então, é do Estado e eu não sei quais atividades havia anterior. Ela tinha sido mobiliada, agora ela não encontra mobiliada, mas vai voltar a ter um uso público. Então, ela vai voltar a ter um uso público, né, com alguma atividade cultural que ela vai ainda passar por um processo de restauração arquitetônica. Então, não sei como que vai ser. Tem essa grandeza, né, do mestre Ataíde, e você está manuseando, está assim, de frente com o seu olhar, mesmo com a sua sensibilidade, em cima ou recuperando algo que foi tratado para ele. Isso te imprime algo diferente? É a primeira vez que você trabalha uma obra? Que eu pego dele? uma obra do barroco tão renomado, sim, né? Eu acho que trabalhar em Minas Gerais, nesse circuito perto de Belo Horizonte, nesse circuito histórico, é sempre um presente, porque a gente tem ali os grandes mestres do barroco. Em outras regiões a gente tem importantes artistas, como em Goiás, o Veiga Vale, que também é referência, belíssimo trabalho. A gente tem trabalho de Berabense sobre ele, que, né, trouxe, né? Então esses artistas, eles começaram depois, né, das universidades pesquisarem e trazerem à luz, né, esses artistas já esquecidos, né, de séculos, né, atrás, e começar a reconhecer esse trabalho brasileiro, essa brasilidade nesses trabalhos. Tanto o Aleijadinho quanto o Ataíde, eles imprimem aquela realidade deles na obra, né? Então, os anjos são meio com traços mais mulatos, a Nossa Senhora é sempre mais mulata, quer dizer, eles imprimiram uma realidade deles nesse período escravagista, né? E trouxe essa nacionalização. Ele é uma obra nossa, não é algo que está copiando, né, de algum movimento europeu. Você tem uma fala interessante que você sempre se reporta à universidade, a essa questão da formação, da questão da educação, porque é preciso ter mesmo uma sensibilidade na educação. A educação é um processo continuado, levar as pessoas para a cultura, para a arte, como você fez em Uberaba, no Poder Legislativo. Lá nessa capela, é possível trabalhar também com estudantes? Então, no caso, já tenho até 2 pedidos de estágio, um daqui da Universidade da Fundação Cultural, para acompanhamento e estágio, e todo momento, todas as obras que eu tive como responsável ou trabalhando como parceiro, eu faço questão de estar aberto à visitação pública, como um ateliê aberto, ou no caso, estar sempre recebendo. Então, eu sempre vejo quem está em torno, lá em Goiás, por exemplo, eu fiquei lá quase 2 anos, mais de 2 anos, em Goiás. A cada 1 mês ou 2, nós recebíamos universidades, curso de arquitetura ou curso de artes plásticas, para eu dar uma aula, explicar. Então, assim, o pessoal sempre marcou, eu sempre estive muito disponível a estar recebendo quem quer visitar uma visitação coletiva, ou então mesmo as pessoas que chegam no dia a dia. A gente sempre deixa alguém disponível para receber as pessoas. Porque eu acho que a restauração, você só resgata aquilo que você tem um pouco de conhecimento. A comunidade só vai criar, realmente, revalorizar, porque quando você restaura,
restaura, o jeito, o olhar está muito prejudicado também. Você vê aquilo como algo velho, algo feio, algo que não atende mais ao seu padrão de estética. A comunidade já não tem mais um gosto por aquilo. Então, por isso, se você não resgata também esses valores, ajuda a comunidade a olhar, ajuda a comunidade a mudar o olhar sobre o objeto, logo, logo ela acaba descartando novamente e acaba, né, se danificando ou caindo no esquecimento. Então, é importante que a comunidade, e principalmente no caso, se tem universidades, se tem escolas, eles participem, sabe, desse processo. Porque a gente restaura o objeto, mas a restauração ela tem que acontecer junto da comunidade, porque a comunidade é que vai manter, né? As pessoas é que usam, no caso da igreja, aqui foi um processo interessante quando eu restaurei a Nossa Senhora da Abadia, porque ela ficou muito diferente. E aceitar uma imagem que você já tinha 50 anos, aquela cor, mesmo mudando, mas sempre a mesma cor, mudar tudo. Você trazer para a comunidade, fazer a comunidade aceitar aquilo é muito difícil. É um trabalho que, às vezes, pode acontecer até da comunidade não aceitar. E aí gera um atrito. E o ideal não é esse. O ideal é a comunidade, aos poucos, absorvendo aquilo. Por isso que toda a missa eu ia, passo a passo, ia colocando para os fiéis que iam à missa, de todos os horários, o que estava sendo feito, o que era interessante, por que aquilo poderia estar sendo removido, por que poderia estar sendo deixado. Então, quando a gente terminou, apesar dela ter ficado muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas, os fiéis, eles já, em primeiro momento, já se apropriaram da imagem. Então, criaram já afeto por ela. Então, já mandaram refazer a pintura que tem, né, uma escultura em cima com as mesmas cores. Então, já criou uma apropriação de imediato. E isso vai ajudar a preservar esse monumento. É importante que a comunidade tenha esse sentimento de pertença, né, àquele bem. Sim. E é possível também avaliar, Adriano, se existe um mercado crescente para restauradores do país? Eu acho que a gente está no momento mais interessante para a restauração desde quando eu entrei, né? Eu tenho já uma experiência de uns 15 anos, mais pouco, 17 anos, e eu acho que esse é o momento. A gente tem, primeiro, uma coisa que na minha época não tinha, nós temos as universidades de restauração. Então eu formei, fiz pós-graduação em gestão de restauro, mas eu tive que fazer cursos, mas não existia, só existia o SECOR como pós-graduação. De 2 em 2 anos, só para 10 pessoas. Então era uma coisa extremamente exclusivista e excluía realmente outras pessoas que não tivessem dinheiro ou condição de ficar, né, em outro estado fazendo o curso. Agora não, agora existem, eu acho que 6 universidades, então quer dizer, é uma graduação, você tem uma formação, né, legal para quem está querendo começar, e o mercado, principalmente por conta desse monte de eventos que a gente está tendo, né, o mercado mudou, né? Então a visão também cultural também tem mudado, mas o caso que eu acho que está ajudando é a Copa do Mundo, esses outros eventos paralelos que vão trazer uma visibilidade nacional. Então o olhar do Estado para os monumentos tem sido importante, então para estar trabalhando, melhorando, cuidando. Então tem um mercado bastante ativo. Eu agradeço imensamente a participação do Adriano, que também tem uma formação no exterior. Você passou um período na Inglaterra, tratando justamente dos estudos sobre restauro, né? E muito obrigada, Adriano, por estar conosco novamente no programa Movimento. Eu que agradeço, mais uma vez, essa oportunidade de estar falando um pouquinho, né, como a gente pensa e como a gente trata o monumento histórico. Quando precisar, estamos aqui. Encerramos aqui o programa Movimento e espero te encontrar em breve. Até lá!